Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Administrador de Banco de Dados. Estamos aqui na disciplina 3, galera. Estamos programando agora de fato, né? Já programamos bastante até aqui. Essa é a aula 10, já tivemos aí 9 aulas de programação. Espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês estejam conseguindo fazer todos os exercícios. Espero que vocês estejam aprendendo. Muito bem, galera. Aula de hoje nós vamos continuar falando dos comandos para manipulação de dados, né? Manipulação dos registros. Nós já aprendemos o insert para inserir dados e na última aula aprendemos o update, que era para atualizar os registros. Com o update veio o conceito de condição, né? Onde a condição é que determina qual ou quais registros serão manipulados. Então, como eu falei para vocês, esse era um conceito muito importante que vocês iriam utilizar ele nos comandos delete e no select também. Hoje nós vamos falar sobre o comando delete e vamos aprender mais dois operadores, tá? Para fazer condições mais personalizadas. É importante ressaltar que tudo que vocês aprenderam relacionado à condição na aula passada será utilizado no comando delete, tá? Então, todas as condições que vocês montaram para os comandos updates na última aula servem também para o comando delete, assim como o comando select, tá bom? Então, se você está assistindo essa videoaula e você não assistiu a videoaula sobre o update, eu recomendo fortemente que pause imediatamente e assista primeiro a aula de update, tá? Faça uns exercícios para que você consiga ter essa continuidade, você entender os aspectos que eu vou abordar aqui agora, tá bom? Muito bem, galera. Então, o comando delete, ele é utilizado para apagar um ou vários registros em uma tabela. É importante lembrar, mais uma vez, eu estou falando isso várias vezes, que um registro equivale a uma linha de uma tabela, né? Fazendo aquela analogia à tabelinha do Excel, tá bom? Na aula passada, né, nós vimos a representação da tabelinha, nós vimos as tabelinhas e quando a gente aplicava o update, tinha uma tabelinha que mostrava como é que ficava o dado, né? A gente vai usar esse mesmo sistema hoje que eu acho que facilita bem o entendimento. Então, entendam que o registro é uma linhazinha na tabela. Então, quando eu falo assim, um registro da tabela, eu estou falando de uma linha dessa tabela. Ok? Esse registro, então, tem vários dados. Esses dados estão dentro dos atributos. Ok? Belezinha? Muito bem, galera. Qual é a síntese? Não, é sintaxe do comando delete, galera. Delete from, tá? Vou tomar um cafezinho aqui. Muito bem. Delete from, ou seja, delete da tabela, tá? Então, from, from seria traduzido mais para, tá? Então, delete para a tabela, ou delete da tabela. Eu gosto de traduzir delete da tabela, tá? Então, delete from, certo? Delete from. Aqui tem uma coisa muito importante já, anotem, anotem. O delete não menciona atributo que será apagado. Delete não menciona atributo que será apagado. Então, é delete, não é delete o nome do atributo. Como a gente fazia lá no update. O update você fazia update, o nome da tabela, as 7 e o nome do atributo que você ia alterar, não ia? Até o momento, no delete, no update. Porque o update você altera o dado dentro do atributo. No delete, não. No delete, você não precisa mencionar o atributo que será apagado, porque o delete não apaga um atributo, o delete apaga todo o registro de uma vez só. Entenderam uma coisa? Anotem isso lá, coloca aquela setinha colorida, assim, pinta no caderno para você não esquecer. Então, o delete, ele não apaga um atributo específico de um registro. Ele apaga todo o registro de uma vez só. Tá bom? Está claro isso? Sim ou não? Então, ó, lembre-se disso. Então, por isso que não tem aqui delete em nome do atributo. É delete from, nome da tabela. Então, delete from tabela. Pronto. Aí,
vem o comando, vem a cláusula where, né? A cláusula onde. Onde será apagado? Ou seja, quais registros serão apagados? Então, a cláusula where, a condição, ela vai determinar qual é o registro que será efetivamente apagado. Beleza? Cuidado, regras do delete, cuidado. Comandos delete sem uma condição excluem todos os registros de uma tabela. Tá? Então, por exemplo, aqui, olha, um comando que isso é inaceitável. Na verdade, esse tipo de comando, ele existe na linguagem, mas ele não é executado, né? Os SGBDs são os próprios programadores, né, delimitam o SGBD para que esse tipo de comando não seja executado. Configuram um SGBD. Delete from cliente. Esse tipo de comando não pode ser executado nunca. Por quê? Porque o delete from cliente, ele vai existir, ele vai executar. Só que todos os registros que estiverem dentro da tabela cliente e esse registro de cliente não tiver, né, não tiver sendo chave estrangeira de uma outra tabela, se eles não tiverem independência, todos os registros serão apagados. Isso é algo grave, tá? Apagados. Então, esse tipo de comando não é executado. Sempre usamos delete com cláusula where, ou seja, dizendo quais registros serão devidamente apagados, tá bom? Então, gravem isso, saibam disso, anotem aí para vocês não esquecerem, tá bom? Observações importantes, não existe o comando delete de somente um atributo específico, eu já falei disso. Desculpa. O comando delete, ele apaga toda a linha do registro. Então, suponhamos assim, vamos colocar um exemplo muito prático, eu escuto muitos alunos falando. Professor, mas eu tenho uma tabela cliente e a tabela cliente tem um atributo nome. E aí, no cliente número 1, eu quero apagar só o nome do cara. Se você quer apagar só o nome de um cliente específico, você vai usar o update, certo? Você vai lá update naquele registro e você vai lá, vai setar aquele atributo nome e vai jogar um valor null para ele. Pronto, você apagou o nome. Tá? Então, se você quer apagar um dado de um atributo específico, de um registro específico, tu vai usar o update, certo? Agora, o delete, ele exclui todo o registro, tá? Então, por exemplo, você tem lá o cliente número 1. Se tu manda deletar o cliente número 1, com a chave primária número 1, todos os atributos, tudo aquele cliente vai ser deletado da base de dados. Então, é muito importante a gente lembrar disso para a gente não esquecer. Tá bom? Beleza, galera! No comando delete, a condição é essencial para determinar qual ou quais registros serão apagados. Vamos a um exemplo. Vamos considerar novamente o mesmo banco de dados que eu usei lá na última aula do update. Se vocês já quiserem abrir esse banco de dados, naquela última aula eu criei esse banco de dados na correção da aula, tá? Criei essa tabela cliente aqui, criei esses registros e será usado esse mesmo script, tá bom? Esse mesmo banco de dados para os nossos exemplos de hoje. Então vamos lá ao exemplo do uso do delete com condição, que é, né, o essencial. Então, qual seria o objetivo? Exclua o cliente com o ID número 1. É isso que você precisa fazer. Essa é a tarefa que você tem que cumprir. Como é que eu cumpro essa tarefa? Como é que eu cumpro esse objetivo? O comando seria delete from cliente, ou seja, delete da tabela cliente, certo? Qual registro? Onde, aí eu vou dizer agora a condição, vai dizer qual registro será atualizado, será excluído. Então, como eu quero apagar o ID1, eu já tenho um dado único desse cara, né? Eu sei que a chave primária dele é número 1. Então, eu vou usar a chave primária, ó, ID número 1 igual a 1. Essa é a condição. A condição, então, vai pegar quem? O José da Silva. Então, aqui está o... Opa! Depois o delete aqui, né, galera? Ei, o professor Jacques fica... Pai, a gente cria esses materiais para dar aula para vocês. Eu reviso esse negócio, sempre na hora que eu tô gravando o vídeo, sempre tem alguma coisinha para alterar. Mas não tem importância, tá? Todo esse material está sendo... lógico que eu tinha vários materiais, eu já tinha vários slides relacionados às aulas que eu leciono no banco de dados, mas esses aqui eu dei uma boa reformulada, eu criei
especificamente para o curso, esse material, tá? Ele está bem mais didático, está bem mais simples, mais fácil de entender, tá? Então, por isso que às vezes tem esse tipo de errinho, porque, por exemplo, esse material aqui, eu estou gravando um vídeo hoje, dia 17 de setembro, eu criei esse material ontem, tá? Então, por isso que tem esses errinhos, eu peço desculpa. Muito bem, então, após o comando delete, né, o registro do José da Silva será apagado da tabela cliente. Ou seja, percebam que toda a linha de José da Silva foi deletada. Depois do comando delete, a chave primária número 1 nesse banco de dados, nessa tabela, não existirá mais. Tá? Então, todo o registro foi apagado, todo o registro foi perdido. Beleza? Então, se liga. Vamos lá, mais um exemplo. Exclua os clientes com renda menor do que R$ 1.500. Tá? Então, exclua os clientes com renda menor do que R$ 1.500. Então, delete from cliente, né? Delete from cliente. Qual é a condição? Onde a condição seja que a renda seja menor do que R$ 1.500. Então, aqui, quem tem renda menor do que R$ 1.500, aqui no caso é o Marcos Pereira, né? Ele tem uma renda de 1.020, tá? Então, após o delete, percebam que o registro número 4 do Marcos Pereira foi apagado da tabela, tá? Foi totalmente deletado. Beleza? Fácil, né? Como eu falei para vocês, lembra? Olha, eu falei várias vezes na aula passada do update. O difícil na programação SQL, nessa manipulação de registro, é saber fazer as condições e interpretar os objetivos, as tarefas. A sintaxe dos comandos, a forma, né, como o comando é feito, é muito fácil. Olha só como é que é fácil de decorar o delete. Delete from cliente. Delete from o nome da tabela. Pronto. O resto é where, o resto é a condição, tá? Update, atualize a tabela, defina um atributo, e o atributo igual recebe um valor novo. O resto, where e a condição. Tá? E vocês vão ver que o select também segue na mesma linha. Então, o difícil aqui é vocês aprenderem as condições, tá? A interpretar o objetivo e a criar a condição necessária para dizer quais registros serão manipulados. Beleza? Tranquilo? Fácil o uso do delete, né? Mais um aqui. Exclua os clientes com idade maior ou igual a 30 anos e com renda superior a R$ 4.000. Delete from cliente, padrão, aí vem a condição. Então, idade maior ou igual a 30 anos. Então, aqui o atributo idade maior ou igual, usamos o maior ou igual a 30. Né? Aqui está usando maior ou igual a 30 anos e com renda superior. Não é ou com renda superior, é e. Então, se é e, é end, tá? As duas condições têm que ser verdadeiras. E com renda superior maior do que R$ 4.000. Então, renda superior maior do que R$ 4.000. Então, aqui, renda underline clean maior do que R$ 4.000. Pronto. Então, como é que o compilador vai trabalhar? Primeiro, ele vai na primeira condição. Ele vai entrar aqui na tabela. Quem tem maior ou igual a 30 anos? Então, aqui seria o José, a Ana. Pega a Ana porque é maior ou igual, né? Ana e o Tiago. Então, o registro 1, 2 e 5 passou na primeira condição. Ok? Essa condição for verdadeira, ela foi verdadeira para esses três registros, o 1, o 2 e o 5. Vamos à segunda condição, porque como estou usando o operador lógico AND, e as duas condições têm que ser verdadeiras para que ela, né, para que o registro seja alterado. Renda maior ou igual a 4.000. Então, dentre esses três registros, o 1, o 2 e o 5, quem tem renda maior do que 4.000? 1 tem? Não. 2 tem? Não. O 5 tem? Tem. O Thiago tem renda de 5.000. Então, a regra, né? A condição, né, foi verdadeira, né? A condição passou apenas para o registro número 5, Thiago. Beleza? Então, Thiago será apagado da tabela, registro deletado. Beleza? Só para refrescar a memória aqui das condições, já estão lembrando, né? Maior, menor, igual, diferente, enfim. Beleza. Se você estudou certinho, fez a aula com calma. Pessoal, outra dica que eu vou dar muito boa. Sei que tem muita gente que usa aulas aceleradas, né? Eu uso, principalmente quando vai falar de conceitos. Mas nessas aulas aqui, pessoal, de falar de código, de programação, eu não recomendo que vocês acelerem um vídeo para 1.5, tá? Assistam com calma, pessoal.
Prestem atenção na minha fala, tá? Olhem para mim no vídeo às vezes, ou olhem para o material. Prestem atenção, tá bom? Muito bem, galera. Então, tem um detalhe importante no delete que é sobre a exclusão de registros vinculados. O que é um registro vinculado? É um registro que está amarrado a outro registro, um registro da tabela A, que está amarrado a um outro registro da tabela B através de uma chave estrangeira. Esses registros, se eles estiverem amarrados um com o outro, você não pode deletar determinado registro. Existe uma lógica, uma sequência lógica para deletar esse registro, que de fato é a mesma sequência lógica, que nós aplicamos lá no drop table. Lembra que eu expliquei o drop table, a sequência de exclusão é aquela mesma. Ou seja, primeiro você exclui as tabelas que não mandam chave estrangeira. Aqui a chave primária não é chave estrangeira em outras tabelas, tá? Que seria aquela ordem inversa da criação das tabelas, tá bom? Aqui vai seguir a mesma ideia. Olha só esse exemplo muito bom. Então, nós temos aqui a tabela estado. A tabela estado tem 3 registros, Acre, Rondônia e Amazonas. E nós temos a tabela cidade. A tabela cidade tem os registros de Paraná, Rio Branco e Manaus, 3 registros, e esses registros estão vinculados a registros da tabela estado. Ou seja, percebam que a cidade recebe a chave estrangeira de estado, ou seja, a cidade precisa saber qual estado aquela cidade pertence. Então, logo, né, o registro 1 possui a chave estrangeira número 2, certo? A chave estrangeira número 2, ela equivale à chave primária de estado número 2, que equivale a Rondônia. E assim por diante. Rio Branco recebe a 1, que é equivalente ao Acre, e Manaus recebe a 3, que é equivalente ao registro número 3 de estado, Amazonas. Beleza? E aí vamos ao cenário 1. Você vai fazer esse comando aqui, ó, delete from cidade, onde nome da cidade é igual ao de Paraná. Ou seja, você está tentando excluir um registro da tabela de Paraná. Eu te pergunto, esse código dará certo ou não? O que você acha? Vai dar certo. Por quê? Porque o atributo, a chave primária de cidade, as chaves primárias de cidade não estão vinculadas dentro de estados, da tabela estado. É o contrário. Cidade recebe a chave de estado, certo? Então, se ela recebe a chave, não tem importância. O problema é quando se ela tivesse o ID de cidade vinculado a um registro de estado. Então, aí não daria erro. Agora, veja o segundo cenário. Delete from, agora, estado, vou tentar deletar o registro de estado, onde o estado é igual a 1. Ou seja, eu vou tentar deletar o registro número 1 de estado, Acre. Vai dar certo esse código? Vai passar sim ou não? Não, vai dar erro. Por quê? Porque é a mesma lógica que eu expliquei anteriormente. O ID número 1 de estado, a chave primária de estado número 1, ela está vinculada dentro da tabela cidade. Ou seja, está amarrado. Ó. Esse registro aqui, galera, ó, esse registro número 2 de cidade, ele está referenciando a chave número 1. Ou seja, esse registro depende desse cara aqui para existir. Tá? Entendeu? Eles estão amarrados um no outro. Então, eu não posso vir aqui e apagar o registro número 1. Por quê? Porque existe um registro dentro de cidade que está precisando dele. Então, eu poderia apagar esse estado? Não. Tá? Então, primeiro, eu deveria apagar. Se eu quisesse apagar esse registro número 1 de Acre, né, eu quisesse que esse código fosse executado, primeiro eu deveria vir aqui e apagar se o registro que está vinculado a ele, seria o registro de Rio Branco, de Rio Branco, né? Aí sim eu conseguiria executar esse código e apagar a Acre, tá? Então, existe essa lógica, tá? Na hora de apagar os registros, porque os registros são amarrados uns nos outros. Ok? Beleza? Tá claro, né? Já é aquela mesma lógica do drop table, que a gente já explicou. Aqui também se enquadra perfeitamente, tá bom? Importante ressaltar o seguinte, galera. Pergunta a vocês. E se eu tivesse, vamos supor que eu tivesse aqui um registro
um novo registro de estado chamado, aqui eu tivesse um novo registro de estado, o registro número 4, tá? O registro número 4 de São Paulo. E essa tabela estado continua da mesma forma, ela vai ficar com os 3 registros, só que estado vai receber mais um registro, seria o registro número 4 de São Paulo. Pergunto, posso apagar o registro 4? Sim, por quê? Porque esse registro 4 não está amarrado com nenhum registro dentro de cidade, tá? Então, eu só não posso apagar se o registro estiver vinculado, amarrado. Se ele não estiver amarrado com ninguém, aí sim eu posso apagar esse registro, ok? Beleza? Top. Muito bem, galera. Vamos aprender agora mais 2 operadores especiais, né? 2 operadores de comparação especiais, tá? Vamos agora voltar o foco para as condições, tá? Então, até aqui, até a última aula, nós aprendemos os operadores maior, maior ou igual, menor ou menor ou igual, igual e diferente, concordam? Na aula do update, nós trabalhamos até o momento com esses operadores de comparação. Mas nós podemos utilizar alguns operadores especiais, é o que é alguns, né, galera? Alguns operadores especiais, tá? Na aula de hoje eu vou mostrar mais dois, para vocês aprenderem. E na próxima aula do Select eu vou mostrar mais alguns. Vou mostrar mais um, na verdade, e depois as funções que a gente vai usar. Então eu separei eu separei essa parte das condições, né, em três momentos para vocês ir absorvendo de pouquinho em pouquinho. Muito bem, galera. Vamos falar então dos operadores hoje do between e do like, tá? Então, between e like, vamos aprender esses dois hoje, tá? São bem usados, são bem legais. Vamos primeiro falar do between, galera. Então, o operador between, ele pode ser usado para verificar se o valor de um atributo está em um intervalo de valores. Tá? Então, ele vai ser usado dentro da condição para verificar um intervalo de valores. O que é um intervalo de valores? De 1 a 10, por exemplo, ou de 1000 a 5000, ou de 1987 a 2000. Entenderam a ideia? Tá? Ele facilita a construção de condições que buscam delimitar intervalos de valores. Tá? Ele pode ser usado nos comandos update, delete e select. Então, esses operadores que vocês estão aprendendo aqui agora, o between e o like, pode ser usado também no update, pode ser usado aqui no delete, eu vou mostrar ele sendo usado no delete, e também pode ser usado no select, ok? Condição serve para os 3, como eu já falei aqui várias vezes. Beleza, qual é a sintaxe da condição? Qual é a sintaxe de uma condição com o between? Então, a condição ficaria assim, ó. Só a condição, tá? O atributo que será comparado, o valor que será comparado, e aí você vem aqui, ó, between, aí você vai colocar, ó, o valor 1 e o valor 2, ou seja, valores que são um intervalo de comparação, como eu falei, de 1 a 10. Então, olha só um exemplo. Seria renda, between. O between aqui, traduza na cabecinha de vocês, anota no caderno aí. Between equivale a entre. Traduzam isso para entre. Então, seria renda entre 500 e 1000. Ok? Lembra que esse end aqui não é aquele operador lógico que você estava usando entre as condições. Esse end faz parte do between, ok? Esse end aqui só pode ser usado dessa forma por causa do between. Lembre-se disso. Não vai tentar fazer aqui atributo, valor, end, sem usar o between e colocar o end aqui para fazer esse intervalo, que não vai funcionar, vai dar erro. Esse end só está sendo usado aqui por causa do between. Não esqueçam disso, tá bom? Então, aqui seria o exemplo, ó. Renda between entre 500 e 1000. Ou seja, o banco de dados vai verificar, essa condição vai verificar os valores, né? Vai verificar se a renda for entre 500 e 1000, essa condição será verdadeira. Então, se o valor da renda for 400,
Vai ser falsa. Por quê? Porque não está entre 500 e 1.000. Se o valor da renda for 1.001, vai ser falso. Por quê? Porque a renda 1.001 não está entre o valor de 500 e 1.000. Está claro isso, galera? Beleza? Fácil, né? Vamos a um exemplo. Exclua os clientes com idade entre 30 e 40 anos. Então, aqui um exemplo usando o delete. Exclua os clientes com idade entre 30 e 40 anos. Até o momento, a gente até fez na aula passada do update, vocês aprenderam a fazer essa verificação com duas condições. Lembra? Você colocava uma condição maior ou igual a 30, aí eu vinha uma condição, aí o operador lógico end, e aí uma segunda condição, onde a idade seria menor ou igual a 30. Então, o between, ele equivale àquelas duas condições que você estava fazendo até o momento, usando o maior e o menor. Ok? Qual é o código mais eficiente, professor? Aqui, em termos de eficiência, seria o between, porque seria uma condição só. Mas você usar duas condições, usando o maior e o menor, como a gente aprendeu no update, e usar o between é a mesma coisa, é o mesmo resultado. Está claro isso? Professor, por que existe o between? Para facilitar a programação, tá? E ele é mais fácil, uma condição só já resolve o problema, em vez de você fazer duas condições. Então, delete from cliente, onde, qual é a condição? A condição é idade, between, idade entre 30 e 40 anos. 30 e 40 anos, como o exercício já pede. É muito mais fácil, galera. Olha só que bonitinho que fica o código, muito mais limpo, né? Não precisa de duas condições. Beleza? Idade, between, 30 e 40. Beleza? Então, entre 30 e 40 anos. Se a idade estiver entre 30 e 40 anos, a condição é verdadeira, então o registro será deletado. Então, quais registros aqui vão entrar nessa condição? Idade. 33 está entre 30 e 40? Sim. Ana, está entre 30 e 40? Sim. Gustavo, tem idade entre 30 e 40? Não. Marcos também não, mas Thiago tem 30 e 40. Então, esses três registros entraram na condição. Após o delete, será a tabela cliente, ficará dessa forma. Ou seja, os três registros serão apagados. Ok? Top, galera? Beleza! Vamos aqui mais um exemplo, usando duas condições. Exclua os clientes com idade entre 20 e 30 anos e renda entre 520 e 200. Então, posso usar duas condições e cada condição conter um between também, tranquilamente. Olha como é que fica mais limpo esse código. Esse código, se a gente fosse usar maior e menor, como no update, como mostrei, seria um código bem maior do que esse, né? Então, olha só, delete from cliente, onde? Então, vamos lá. Idade entre 20 e 30, idade between. Opa, aqui é 20 e 30, né, galera? 20 e 30. Pronto. Opa, desculpa. 20 e 30. Muito bem. Opa, comi aqui um parênteses. Aí, pronto. Então, delete from cliente, onde idade between entre 20 e 30. Então, quem vai entrar aqui nessa condição? Vai entrar o José, vai entrar a Ana, vai entrar o Gustavo, vai entrar todo mundo, né? Todo mundo entrou na condição. Todo mundo entrou na condição? Sim. Eu acho que era essa forma que eu fiz aqui seria entre 30 e 40, né? Seria isso? Vamos lá, então. Por isso que estava 20 e 40 aqui. Vamos voltar. Opa, volta. Aqui. Cadê, galera? Vamos lá, voltando aqui. Pronto, aqui, ó. O enunciado que estava diferente do exercício. Vamos lá, para funcionar, né, a representação que eu fiz aqui. Então, voltamos ao exemplo. Desculpem, novamente o erro. Excluam os clientes com idade entre 30 e 40 anos. Beleza, então, between entre 30 e 40 anos. Então, quem tem entre 30 e 40 anos aqui seria o José, a Maria e o Tiago. Então, José, Maria e Tiago têm entre 30 e 40 anos. E renda entre 500 e 2.000. Então, desses três, do José, da Ana e do Tiago, quem tem renda entre 500 e 2.000? José tem? Tem. Ana tem? Não. Tiago tem? Não. Então, somente o registro de José entra nas duas condições, né? Porque estamos usando estamos usando o end entre as duas condições. Tá vendo? Aqui o exercício fala
idade entre 30 e 40 anos e renda, né? Então tá usando o E para a gente poder, as duas condições tem que passar, tem que ser verdadeiras, tá bom? Então aqui, depois o delete, carambola, depois o delete, muito bem, desculpem mais uma vez. Vamos lá então. Beleza? Então, between, tranquilo, né? Sem erro, sem crise, só decorar. Quando eu for usar o between, intervalo separado por end, tá bom? E esse end é relacionado ao between, tá? Anotem e decorem. O operador like, cara, o operador like é um dos que eu acho mais legais, que ele fornece uma forma de personalizar a consulta, assim, a condição de forma absurda, tá? Esse operador, né, o like, ele pode ser usado para comparar cadeias de caracteres, ou seja, uma palavra, né? Uma cadeia de caracteres é o quê? Uma palavra, uma frase ou um nome completo, usando padrões de comparação para um ou mais caracteres. Utiliza o símbolo de percentual como um coringa que substitui um ou mais caracteres desconhecidos. Eu já vou explicar isso aqui na parte para ficar mais claro esse texto. Então, esse percentual vai ser usado, por exemplo, quando eu vou pesquisar, eu quero pesquisar todos os clientes que se chamam José. Tá? Mas aí esse banco de dados tem um monte de José. Tem José da Silva, José de Souza, José Pereira, José, enfim. Né? Só que se eu colocar igual a José, não vai, porque como eu falei para vocês, o banco de dados é literal. Se eu colocar nome igual a José, ele só vai trazer o registro que se chamar José. Se for José da Silva, já não entra. O like fornece isso. Com o like, eu consigo colocar somente José, e aí a parte que eu não conheço do nome, eu jogo um coringa porcentagem, e aí todo o nome que tiver José dentro, né, tiver esse José, começar com José, não importa o sobrenome dele, ele será retornado para mim. Isso é fantástico, tá? E ele também fornece o coringa underline, que substitui um único caractere de desconhecido. Então, às vezes você vai buscar um nome lá, tipo José da Silva, ou João da Silva. E aí você tem dúvida se nesse banco de dados os Joãos estão acentuados ou não, tá? E aí no A que tem o tio, tu vai colocar o underline, o caracteres, ou seja, não vai importar para ele onde tiver underline, não interessa para o banco de dados, pode ser qualquer valor. Então, se for acentuado ou não acentuado, todos os Joãos serão retornados. Vou explicar com código, isso vai ficar mais claro para vocês. Então, o like pode ser usado entre valores, usado em valores entre aspas. Se liguem nisso. O like pode ser usado em valores entre aspas, ou seja, valores que quando a gente vai inserir lá no banco de dados, a gente colocava entre aspas. Lembram? Quais são eles? São varchar, o time e o date, tá? Então, o like, eu consigo usar ele no varchar, no time e no date. Nós usamos bem mais no varchar, tá? Mas também podemos usar no date. O date é bastante usado também, no time, claro. Vou dar exemplos aqui para vocês. Então, anotem isso. Consigo usar like com número? Não. Tá? Não. Somente com varchar, time e date. Beleza? Sintaxe e exemplos com like. Olha só, como é que fica a condição, como é que é a sintaxe da condição com like. Então, atributo, like e o valor. Como é que ficam exemplos disso? Olha só, é nome do cliente, o atributo nome, aí like, o like aqui substitui o igual, é como se fosse um igual, só que é um like. O like é diferente, é difícil você traduzir o like, porque o like seria gosto, né? Então, vamos traduzir like na cabeça de vocês, anotem no caderno. Traduzam like como parecido. Então, quando vocês dizem like, traduzam como parecido. Então, nome parecido com isso aqui. Pronto, ele já vai trazer para você. Então, like e o caracteres que você quer comparar, certo? E aí, galera, vem aqui, ó, o caractere, aí vem a palavra que eu quero, Jackson, e aí eu estou colocando porcentagem no final de Jackson. O que isso significa? Que todos os Jacksons, todos os nomes que começarem com Jackson,
não importa o Jackson do que for, será retornado. Por quê? Porque para a consulta só vai importar o início, ó, Jackson. Depois daqui não interessa o nome que vai estar. A porcentagem garante isso. Então, se tiver Jackson da Silva, Jackson Henrique, Jackson que for, essa condição será verdadeira e esse registro será retornado, será buscado, tá bom? Olha só, observem o segundo exemplo, nome, like, aqui Silva, só que estou usando porcentagem antes de Silva e depois de Silva. O que significa isso? Significa que não vai importar o que estiver antes ou depois de Silva. Todo nome de cliente que estiver um Silva, seja no início, seja no meio, ou seja no fim, não interessa na onde, que lugar tiver na sequência de caracteres, será retornado. Então, todo mundo que se chamar Silva será retornado nesse nome. Né? Essa condição será verdadeira. José da Silva, Jackson Henrique da Silva, Maria da Silva, toda essa galera que se chamar Silva será, né, entra na condição, será verdadeira. Agora observe aqui, ó, nome like Bezerra, mas percebam que o porcentagem está no início do Bezerra, no final do Bezerra não tem nada. Então o que significa? Que todo o nome de cliente que tiver o nome com Bezerra no final, ou seja, o último nome for Bezerra, será verdadeira condição e vai ser retornado, tá bom? Então, olha só. Então, meu nome seria Jackson Henrique da Silva Bezerra. Se tivesse lá José Bezerra, Ana Maria Bezerra. Agora, se tivesse assim, ó, Ana Bezerra da Silva, não ia ser verdadeira condição, não ia retornar. Por quê? Porque não tem o Bezerra, não tem um porcentagem no final do Bezerra, ou seja, só para o like só vai importar o que está antes do Bezerra e não depois. Estão entendendo? Aqui a questão da porcentagem. Top, né? Um exemplo com data, galera. Olha só. Data de nascimento, like, 1987, e aí porcentagem. Ou seja, o que tiver depois da porcentagem não vai importar para o banco. Então, pode ser qualquer dia ou mês. Né? Qualquer mês ou dia. Tá? Então, por exemplo, se a gente falar, busquem a galera que nasceu em 1987. Usa o like dessa forma que vai buscar todo mundo que nasceu em 1987. Hora de nascimento underline CLI. Galera, que você quer buscar os clientes que nasceram 21 horas da noite. Só colocar aqui, ó, 21 e depois porcentagem, que não vai importar os minutos e o segundo. Top, muito massa, cara. Cara, o like, ele é, assim, fantástico demais, tá? Vamos lá, uso do delete com like. Um exemplo, exclua os clientes com sobrenome Silva. Percebam que ele colocou sobrenome Silva. Ele não está dizendo que é o último nome Silva. Sobrenome é o seguinte, sobrenome pode ser sobrenome com dois nomes. Por exemplo, meu nome é Jackson Henrique da Silva Bezerra. Então, eu tenho dois sobrenomes, Silva e Bezerra. Então, não importa o local que está o Silva. Quem tiver Silva tem que ser deletado. Então, como é que seria o comando? Delete from cliente, né? Padrão, vocês já sabem. Onde o nome, like, aí abre as aspas. Opa, deixa eu fechar a aspa aqui que faltou. Tem que fechar, bonitinha a aspa. Deixa eu colocar aqui pretinho para não ficar fora de esquadro. Aí, top. Então, olha só, like, aí vem, ó, aspas, né, a palavra, tem que usar aspas, porque é um caractere, é uma sequência de caracteres, é uma palavra. Aí vem aqui, ó, porcentagem no início e porcentagem no final, tá? De Silva. Por quê? Porque aí não vai importar se esse Silva tá no início, ou no final, ou no meio, não importa. Se tiver antes e depois de Silva, não vai interessar, tá? Se tiver Silva, antes ou depois, é verdadeira condição, o registro será apagado. Então, quem tem Silva aqui no sobrenome? José da Silva, Ana Maria não tem, Gustavo tem Silva, Marcos Pereira não tem, Thiago Souza não tem. Então, José da Silva e Gustavo EH da Silva serão apagados. Então, depois do delete, esses dois registros são deletados. Ok? Outro exemplo aqui, ó. Exclua os clientes que nasceram em 1990. Então, não está dizendo o dia, nem mês, nem nada. Só está dizendo, ó, apaga a galera que nasceu em 1990. Ponto. Beleza, olha só como é que fica. Delete from cliente onde idade, né, do cliente. Idade não, né, gente? Aqui é data. Rapaz, esse aqui. Data nasce. Muito bem. Então, onde a data de nascimento
like começa com 1990. Então, ele vai vir aqui, ó, na data de nascimento, no atributo data de nascimento, e vai buscar, né, o ano. Porque após o ano aqui, ó, não interessa o que vai ter. Não interessa a partir do final do último dígito do ano aqui, o like vai estar usando a porcentagem, para o like não interessa. Então, quem nasceu em 1990 aqui, quem que bate o começo aqui? Somente a Ana, né, que nasceu em 1990. Então, aqui, Ana será, o registro número 2 será apagado. Top? Entenderam o uso do like? Fácil, né? Não tem segredo nenhum. Vamos lá, mais um. Exclua o cliente com, olha só, exclua o cliente com o nome José da Silva, porém garanta que os nomes acentuados também sejam excluídos. Então, olha só que legal. Exclua o nome José da Silva, porém garanta que os nomes acentuados também sejam excluídos. Ou seja, José da Silva, onde seria o acento aqui? No E, né? Do Zé. José. Então, esse José pode estar escrito José ou José. Porque quem vai inserir esses dados, galera, na tabela é a camada de aplicação. E quem usa a camada de aplicação são os usuários. Então, você não tem como você obrigar todo mundo que for cadastrar um cliente que o cara vai digitar o cliente acentuado bonitinho. Ele pode digitar José sem acento e com acento. Vai depender muito de quem estiver usando o sistema. Tá? Então, a gente tem que prever isso. Então, olha só como é que seria. Delete from cliente, onde o nome do cliente, like, aí em vez de usar a porcentagem, certo? Eu vou usar o Coringa underline. Somente, opa, desculpa aqui, não tem esse não, né, galera? Somente aqui, ó, no lugar do E, tá vendo? Então, no lugar do E, não interessa o que vai ser, mas aí continua a cadeia de caracteres igual. Porque aí vai pegar tanto o E acentuado como o E sem acento. Então, José ou José vai entrar. E aí, esse nome será, a galera que tiver José da Silva será apagado. Então, aqui, olha só. O comando número 1, José da Silva, vai ser, ele está acentuado, tá? Então, não interessa se é E acentuado. Se tivesse aqui um Josi da Silva, também seria apagado, porque ele não está levando em conta o E. Né? Então, se tivesse uma pessoa chamada Josi da Silva, também seria apagado. Né? Mas isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem como é que pode ser usado o Coringa Underline. Tá? Você pode usar o underline em várias partes aqui. Você não precisa usar o underline uma vez só, não. Você pode usar o underline aqui. Em vez do... Poderia usar um underline no lugar do A aqui, tipo D também. Tá? Enfim, você pode usar várias vezes o underline, tá? Aqui dentro do caracteres com o like. Top? Muito legal, né, galera? O like aí é fantástico. Muito bem. Vamos, então, praticar, né, galera? Vamos praticar. Então, testem os comandos anteriores. Aqui é uma observação seguinte, quando vocês vão testar os comandos, vai deletar tudo, tá? Então, vocês vão lá, deleta a base e cria de novo para vocês terem os registros, para vocês fazerem a manipulação que vai ser pedida aqui para vocês. Então, usando o between e o like, faça os comandos a seguir. Então, você tem que usar o between e o like, tá? Obrigatoriamente. Então, façam esses 3 exercícios aqui agora. Vou ali tomar um cafezinho. Pausem o vídeo. Pausem o vídeo, galera. Não assistam a correção aqui na sequência antes de tentar fazer. Por favor, senão vocês não vão aprender. Beleza? Pausem o vídeo e tentem fazer, tentem fazer esses 3 sozinhos. Aí depois você volta aqui no vídeo, dá o play de novo, que aí eu vou corrigir, vocês já vão ver a correção do vídeo, beleza? Então, guardo vocês, beleza? Muito bem, galera! Fizeram? E aí? Acharam difícil? Tenho certeza que não, né, galera? Muito fácil, né? Com os exemplos que vocês tiveram, tenho certeza que vocês conseguiram fazer, mas vamos lá corrigir então. Vou copiar aqui os exercícios, tá? Já tenho aqui o banco de dados daquela tabela cliente que nós estamos usando no material, tá? Então, vamos lá. Vou usar aqui, esse aqui é a aula 10, né? Então, é a aula 10 que nós estamos usando, certo? E já vou salvar aqui para disponibilizar para vocês lá no Ava. Esse aqui vai ser a correção. Beleza? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui os exercícios. Beleza, galera. Vamos fazer o primeiro, então. Exclua os clientes com renda entre
502 mil e nascidos em 1987. Olha só que legal, isso aqui é uma boa oportunidade, a gente vai usar os dois, usar o between e o like. Vamos lá então? Delete, deixa eu aumentar aqui, delete from cliente, onde, aí vamos à condição. Primeira condição, renda underline clear, aí vem between 200 and 2000, intervalo que o próprio exercício está pedindo. Certo? Fiz a primeira condição, and, né? Aqui está falando, ó, e nascido não é ou nascidos, é e, então é and, né? As duas condições têm que ser verdadeiras. Nascidos em 1987. Então, vou usar a data de nascimento aqui, ó. Data, nasce, underline clear, like. Aí eu vou usar aqui, ó, 1987, porcentagem, ó. E aí, fechou. Beleza? Ou seja, galera, não interessa para o banco de dados quem está depois de 87. O exercício será devidamente executado bonitinho. Vamos ver? Nós temos aqui quem nasceu em 87 aqui. Nós temos o Tiago, que nasceu em 87, e o José da Silva. Só que somente o Tiago que tem... Não, somente o José da Silva tem renda entre 200 e 2.000. Então, o registro de José da Silva vai ter que ser apagado. Vamos testar? Tem que ser um registro só modificado. Opa, o que deu erro aqui? Vamos ver. Renda clear, não achou renda clear? Mas por que não? Vamos lá, vamos ver aqui, só um minutinho. Renda clear. Ué, eu não criei esse banco. Ah, galera, olha aqui, ó. Eu tô usando um banco diferente. Poxa, tô ficando doidão. Então, não estava usando ainda o banco de dados. Vamos aqui criar agora a tabela, de fato. Agora sim, eu não tinha criado ainda essa aula nova, esse banco de dados. Estava usando um outro, tá? Olha só, agora sim, ó. Agora tá negritinho aqui a base de dados que eu estou usando. Tudo bem. Deu erro de novo, porque... deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Pronto, galera, desculpem a pausa. Aconteceu um erro que eu não lembrava, vou ser honesto para vocês. Quando a gente vai usar o delete, tá? Se você for usar um delete, usando o like, né? Usando o like, né? O comparador dessa forma, no delete, o like não funciona nos dados do tipo data, tá? Do tipo date e time. No delete, se você usar o delete, ele só funciona se for do tipo varchar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Tá vendo? Eu apliquei esse comando, ó. Ele deu erro, tá vendo? Ele disse que ele não conseguiu fazer o like aqui entre 1987. Mas no select ele consegue, ó. Eu vou fazer um select aqui usando essa condição. Presta atenção para vocês verem. Eu gosto muito, sabe, quando dá. Eu gosto muito. Lógico, eu devia ter previsto isso aqui enquanto professor de vocês, mas só isso aqui eu faço como se eu estivesse lá dentro do laboratório do IFRO, tá? Por isso que eu não fico editando o vídeo aqui, não. O certo é eu editar isso aqui, refazer tudo, mas eu gosto de ser um negócio mais natural, tá bom? Então, vou explicar para vocês o porquê deu erro, tá? E por que não funcionaria. Olha só, se eu fizer um select, tá? Ele dá certo, ó. Tá vendo? Então, usei a mesma condição, tá vendo? Usei a condição data de nascimento 87. Se eu usar o select, ele busca, ó, mesmo a data de nascimento sendo date, ó. Tá vendo? Ele buscou, ó, buscou a galera, buscou o José da Silva e o Thiago que nasceram em 87, tá vendo? Mas no delete ele tá dando esse erro, tá? Então essa é a regra, tá? A linguagem SQL, eu não me lembrava desse detalhe, peço desculpas, tá? Então vocês podem usar o like com data, com dados tipo dates, mas somente no select. No update, no delete, não pode. Para você usar no delete, você tem que transformar a data em varchar. Então, olha só agora, veja bem, eu vou fazer um alter table, data de nascimento, underline clear, certo? Change, opa, que data de nascimento não, o quê? Cliente, né, gente? Vou mudar a data de nascimento, o atributo que já existe, a gente aprendeu isso já.
Não vou mudar o nome dele, vai ser o mesmo nome, data de nascimento, igualzinho. E vou mudar apenas o tipo de dado dele, da date, né? Vou mudar agora para baixar. Olha só. Então, apliquei o código, olha só. Foi afetado. Se eu der um select asterisco from cliente, nada mudou. Todas as datas estão aqui igualzinho. A única diferença é que agora, se você olhar aqui, ó, desk cliente, agora a tabela cliente, ela é o atributo data de nascimento do tipo varchar, certo? Agora vai funcionar esse comando aqui, ó. Quer ver? Fica vendo? Ó, funcionou, ó. Delete from cliente, passou bonitinho, porque agora sim, no delete, ele conseguiu fazer o like com data de nascimento, porque data de nascimento agora é um varchar. Ok? Tanto é isso que a maioria, quando vocês forem na literatura e vocês forem aprender o comando, se vocês forem na literatura ou curso na internet, vocês vão ver o pessoal ensinando o like com o select, que é o certo. Né? Usar o like com o select, que o select é mais usado, o like ele é ensinado no select e aí vocês fazem, o professor vai dizer que vocês podem usar no update e no delete. Mas como que eu separei os conteúdos para não ficar tudo em cima do select e não ser muito conteúdo no select, eu fiz aqui. Mas eu gostei de dar esse erro, tá? Que a gente já mostra a realidade para vocês aqui. Então veja agora, veja que o registro número 1, né, o José da Silva, foi apagado, porque ele entrou nas duas condições. Ele tem a renda entre 2.200, 200 e 2.000 reais, né? A renda dele era de 1.500, e ele tinha nascido em 87. Então, funcionou o delete. Tranquilo, galera? Top, né? Gostaram? Que é na franqueza, galera. Aqui não tem edição de vídeo, não. Aqui é como se fosse lá no laboratório de informática do campus de Paraná. Muito bem, vamos continuar então. Exclua os clientes com o sobrenome Pereira ou Souza. Vamos lá. Delete from cliente. Tá? Onde sobrenome, né? Então, nome, underline, cli. Aí eu tenho que usar o like, né? Então, like. Então, quero a galera que quem tem o nome e sobrenome Pereira. Então, vou usar o porcentagem nos dois lados, ó. Pereira. Tá? Ele tá falando sobre o nome Pereira. Não importa o local que esse Pereira tá. Se é o último sobrenome, se tá no sobrenome do meio. Então, uso o like nos dois cantos. Então, ele quer sobrenome Pereira ou Souza, tá? Então, ou Souza, or, né? Or. Então, nome underline cli de novo, like, quem que é o outro sobrenome, que porcentagem, Souza. Porcentagem também no final, porque ele não especifica se é no início ou no fim, tá? Então, essa condição aqui foi feita. Então, como ela é, na frase, ela fala, ela está especificando o sobrenome Pereira ou Souza como se fosse uma condição só, eu vou tratá-la como uma condição só. Vou colocar um parênteses aqui fechando essas duas condições, né? Lembra? Eu expliquei isso lá no update já. Aí, que possui idade entre 20 e 30 anos. Então, end mais uma condição. Então, aqui seria idade entre 20 e 30 anos. Então, idade, underline, cli. Aqui eu vou usar o between, né? Então, between 20 and 30. Beleza? Fechou? Cadê? Por que tá dando esse erro aqui? Ah. Ué. Peraí. Entidades. Tá faltando. Ah, não. Tá fechando. Eu tô fechando um parênteses aqui. Eu não entendi esse erro, não, ué. Por que tá dando esse erro, galerinha? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por causa desse parênteses aqui. Ele abriu aqui, aí vem a condição. Mais uma condição. Vou tirar esse parênteses aqui. Muito bem. Idade, from cliente. Só um minutinho, vamos lá. Aqui, ó, cabeção. Tô colocando um parênteses aqui, ó, depois do like, ó. Não, tá errado, né? Então, aqui é uma condição, olha só. E aqui é outra condição. Oxe. Tudo bem, vamos aqui fechar essa condição mais externa, né? Deixar ela em como se fosse uma condição só, que é relacionada ao Pereira e o Souza, e aí uma outra condição separada pelo end, tá bom? Agora vai dar certo, ó. Pronto. Executei. Não tivemos nenhum registro afetado por essa condição, não tem importância, mas o importante é que a gente cumpriu o exercício. Tá vendo? Ó, 0 linhas afetadas. E vamos aqui, então, a
clientes de novo. Então, delete from clientes, onde, aqui de novo, idade, underline, CLI, between 10 e 60, beleza? And, renda, underline CLI, between de novo, entre 1.000 e 10.000, mais uma condição, and e nascidos em 2000, tá? Em data, underline nasce, underline CLI, like, já mudei a data para baixar, então posso usar o like aqui na data de boa. Nascidos em 2000, porcentagem, tá? Prontinho, tá? Então, olha só, idade entre 10 e 60, e renda entre 1.000 e 10.000, e nascidos em 2000. Vamos ver? Olha lá, afetou um registro foi apagado. Vamos ver como é que ficou o cliente depois desses deletes. Então, olha só, o cliente 3 e o cliente 1 foram deletados. Beleza, galera? Pessoal, peço desculpas aí pelos erros, tá? Mas eu gosto de dar aula assim, pessoal. Eu preparo o material e eu vou para a aula e a gente vai fazendo junto e vamos aprendendo junto. E é bom ter esses erros que vocês já veem o que vocês vão enfrentar no dia a dia de vocês, tá bom? E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? E próxima aula a gente vai falar do Select. E aí depois dessa aula do Select a gente vai ter uma aula de programação prática, onde vocês vão praticar os comandos update, delete e select, tá? Tudo nessa lista. Porque, como eu falei, a sintaxe do comando é fácil, gente. A sintaxe do update é fácil, do delete é fácil, do select é fácil. O que vai definir muito é as condições, ok? Beleza, galera? Obrigado e até a próxima.